Boa noite, pessoal. Oi, boa noite. Tá me ouvindo, querida? Só para me testar aqui, Paulo. Estou te ouvindo e estou te vendo. Ah, perfeito. Então tá bom. Eu vou deixar no mudo aqui, mas se precisar, você me dá um alô, eu respondo, tá bom? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Pessoal, vamos esperar um pouquinho, né? Já não são 7 horas ainda, o pessoal está chegando aqui. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, tá? Tá tudo bem? Sim, estamos ouvindo. Tá legal. Muito bem. Apareceu. Estamos ouvindo. Tá ótimo.
Eu vou colocar uma musiquinha aqui para a gente esperar, enquanto vai chegando o pessoal. É só com áudio essa reunião? Não é de vídeo? É de vídeo, você não... Quem está falando? Sônia? Sônia, você não está vendo a gente? Não, só estou com a tela dos números. Não, é de vídeo, a gente também não está te vendo. Você instalou o Parece aplicativo? que Instalei, entrei com o ID. Tá. Quer tentar de novo? Quer entrar e sair de novo? Deixa eu te achar que tá só com o seu número, inclusive. Deixa eu ver aqui. Porque eu já saí e entrei, continua a mesma coisa. Tá, sua câmera não está aparecendo. Vou sair e tentar entrar de novo. Tá bom. Não quer qualquer coisa ligar para a Fabi, Sônia? Ela pode tentar te ajudar. O chama no contato dela. WhatsApp, eu tô já ajudando algumas pessoas aqui, eu vou te orientando. Vamos lá. Tá. O que eu faço? Desligo e entro? Tem que sair. Está ativado.
pessoal. Boa noite. Eu vou esperar mais 5 minutinhos e a gente começa, tá? São 7h05, começamos 7h10. Paola, eu acho que está tendo um probleminha no início da reunião. Eu estou tentando descobrir o que que é, tá? Tem bastante, tem acho que uns 3 ou 4 que tentando entrar, não está conseguindo. E eu estou tentando também aqui pelo celular da minha filha, não foi. Eu estou tentando descobrir o que que é, aguenta mais um pouquinho aí, para a gente já começar. Como hoje é teste, né? A gente tem que aguentar, tá bom? Tá bom, testar tudo. Até isso. Deixa eu mandar um completo. Eu já consegui. Fabiana, Fabiana, talvez eles instalaram o aplicativo. Talvez seja que não tenham instalado o aplicativo. Precisa logar no, precisa se logar no Zoom. Então, eu acho que foi isso. A Rosângela está falando que ela já tem o aplicativo, que ela já entrou, mas ela não está conseguindo entrar. Ela está achando que pode ser internet. E eu acho que tem alguns que ainda não chegou a instalar o aplicativo. Acho que foi isso também. Estamos então.
Fabiana, como está aí? Podemos começar? Acho que vai falar que pode começar. Pode começar, Fabiana? Não entendi. Aí está todo mundo. Eu vou ter que mudar de notebook da próxima vez que eu não dou conta. Esse meu é meio lerdo. Pode começar, Paulo. Eu vou orientando que a gente vai gravar depois disponibiliza, porque não vamos dar conta de atender todo mundo aqui, não. Estou com 4 pessoas tentando orientar e eu não tô conseguindo aqui, tá? Mas vai começando, que aí depois, se for o caso, a gente manda o link da gravada hoje, tá bom? E nesse meio tempo eu vou tentando inserir todo mundo aqui, tá bom? Tá legal, tá bom. Obrigada. Bom, então, boa noite, pessoal. Obrigada por participarem aqui, por estarem aqui com a gente nessa chamada, assim, meio em cima da hora, desse teste conjunto, né, com tanta novidade. A gente já fez reuniões de Zoom, mas grandes. Essas daqui serão maiores, então todas essas tecnologias e inovações que estão acontecendo aqui é um desafio para todo mundo, né? Então a gente achou bom fazer essa reunião prévia para ir testando e a gente conseguir aproveitar melhor, né? Tentar tirar algumas dúvidas e alguns problemas que a gente possa ter. A gente já está encontrando, por exemplo, aqui na hora de entrar, né? Nas aulas a gente não ter problema, a gente já começar mais redondinho, tá bom? Então vai ser, aqui vai ser rápido. Vai ser, pretendemos ficar, começamos aqui 7h15, até no máximo 8h30 a gente termina, tá bom? Então eu vou pedir que o Rodrigo coloque compartilhe o PPT. Por favor, Rodrigo. Um minutinho só. Olha só. Maximiza, por favor, Rodrigo. Bom, começando aqui é uma aula teste, como vocês todos já sabem. Pode passar, Rodrigo. Então, queria falar um pouco do porquê estamos aqui. Então, nada mais do que esquentar os motores para a retomada da discussão pública do plano diretor, que começamos o ano passado, tiramos os delegados no início desse ano e o mundo meio que, de certa forma, parou, né? Parou nessa comunicação, né? Nesse contato entre todos, uma série de restrições e agora, de um tempo para cá, já estamos nos reinventando, porque ninguém sabe quanto tempo vai ficar, né? Então temos que continuar achando soluções aí híbridas, né? Por enquanto aqui, online. Em breve, queremos muito estar juntos presencialmente e acreditamos muito nisso. E também para testar e principalmente testar e tirar as dúvidas sobre o uso da ferramenta Zoom, que é o que a gente vai usar boa parte do processo. Tá? Então, para começar a esquentar, eu vou pedir que vocês achem aí, quem não conhece, na barra de baixo tem o bate-papo ou chat. Se vocês não tiverem em português, eu coloquei ali uma enquete. E vou pedir que vocês respondam essa enquete. Então, a pergunta é: como você se sente em relação ao Zoom? Pode escolher mais de uma resposta e enviar para a gente.
Tá? Vou deixar mais 30 segundos e vou encerrar a enquete. Bom, fechou. Já foi. Então, o que que deu aqui? Vamos ver. A maior parte, 54%, se colocou aqui muito confortável em usar, já está acostumado. Então, vamos ver. Depois disso, tem 23% curioso, primeira vez que uso. Outro, 19% já usei algumas vezes. Outro, já usei, mas tive dificuldade, 15%. Tenso, primeira vez que eu uso, 8%. 8% adoro usar para encontrar as pessoas nessa pandemia. 4%, como é múltipla escolha, né? Também não aguentam mais usar nessa pandemia. E já fiquei tenso na entrada, pois não consegui instalar. Ninguém colocou sempre trava, eu achei que essa ia assim bater o recorde, que sempre trava o vídeo na hora. Outras respostas? Alguém quer compartilhar, abrir o áudio e falar rapidinho o que que são essas outras respostas em relação ao Zoom? Não? Então tá, então vamos tocar. Ninguém se animou a falar, vamos. Então, continuar nessa. Por favor, Rodrigo, pode passar? Então, espero que a gente consiga mostrar que não é nada difícil, que ele é divertido até para quem está conhecendo aqui pela primeira vez. Opa, passou demais, Rodrigo. É o objetivos. Aí, combinados. Combinados, tá? Então, antes de começar, a gente queria fazer alguns combinados para essa reunião e para as próximas. Muito provavelmente aqui vocês vão ter muitas dúvidas, tá? Mas guardem as dúvidas, que o Rodrigo vai depois explicar para vocês como usa e a gente vai encontrando tudo isso que a gente fala aqui. Mas se vocês estão com papel e caneta, já vão anotando aí o que tem de dúvida para ver se a gente vai dar conta de falar ou não a respeito. Tá? Então, o primeiro é acione o levantar a mão quando quiser falar. Tá? Então, como tem muita gente falando, a gente vai organizar a fala não assim em plenária aberta, porque é difícil no Zoom. Porque um interrompe o outro, né? Não é como numa reunião normal. Se um está falando, o outro vai falar, corta a fala do que está falando. Então, como a gente vai fazer para falar? Quando tiver em plenária, todo mundo junto. Vamos pedir que vocês acionem um ícone que tem levantar a mão lá na barra de participantes. Não precisa procurar agora que o Rodrigo vai dar o passo a passo. Tá? E você também pode colocar a sua ideia no bate-papo, por escrito, lá no chat. Tá? Que a gente toda hora vai olhar lá e dialogar e trazer para todo mundo escutar a sua ideia. Aí outro combinado é deixar o celular de lado no mudo para evitar distrações, se possível. Né? Que aqui já tem milhões a gente já perde o foco aqui, que já tem tanta gente fala, escreve, apresenta vídeo, então assim ajuda. Deixar a câmera ligada sempre que possível, porque o mais bacana do Zoom é a gente conseguir interagir olhando as pessoas. Porém, nós sabemos que muitas vezes a câmera atrapalha a transmissão. Se você tiver com a internet instável, desliga a câmera, tá? Porque isso ajuda. Você com uma câmera desligada, às vezes você consegue ouvir melhor, sem interromper, né? Sem travar o Zoom, tá? Então, na medida do possível, deixa a câmera aberta, mas não sempre. Outra coisa importante, quando não estiver falando, tá todo mundo aqui, a gente também vai ter essa atenção, então, por favor, não se ofendam se a gente fechar o microfone, mas a gente vai pedir que, após falar, lembre-se de desligar o microfone, porque senão a gente pega muito ruído de fundo. Muitas vezes, né, tem cachorro latindo, a criança falando, mãe, mãe. Aqui em casa, pelo menos, é assim. Então, sempre que possível, deixar o microfone desligado. E também deixe sempre o bate-papo, o chat do Zoom aberto, porque nós vamos mandar instruções e dialogar aqui por ele. Tá bom? Então,
Eu espero, tá todo o tempo aberto para dúvidas, tá, gente? A gente quis fazer isso mais rápido para vocês, então não vamos passar toda hora a palavra, mas em qualquer momento vocês coloquem as dúvidas no chat, que a Vanja tá com a gente e tá olhando, tá de olho aí, vai dialogar com vocês, tá? Não, é depois isso, Rodrigo. Agora é você. Agora passar para o Rodrigo fazer a explicação do Zoom. Pessoal, vou apresentar para vocês aqui um minutinho como que vai funcionar um pouco essa dinâmica aqui durante as reuniões. Daí vocês vão se familiarizando. A partir de segunda-feira a gente está um pouco mais afinado, né? Nem todo mundo pode participar hoje, mas já é uma boa quantidade de pessoas, mais de 40 participantes na reunião, e daí a gente vai facilitando um pouco essas coisas. Eu gravei um vídeo, e depois eu vou encaminhar lá no grupo para todo mundo ver. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, todo mundo está vendo aí? O vídeo aqui, eu não vou passar o vídeo todo, né, com áudio, vou explicando mais ou menos, né? Então, a Paula já passou algumas orientações aí, referente à participação de vocês, como vai funcionar, né? Importante vocês português aí, para a gente conseguir ir tocando essa conversa, né? Então, para quem não conseguiu, aqui no canto inferior aqui, a gente tem o idioma, né, para a gente ir trocar. Por exemplo, você pode clicar ali, você vai no ícone do Zoom, por exemplo, clicando com o botão direito, e daí você vai conseguir ir lá e trocar o idioma, caso o seu ainda esteja aí no inglês, tá? Para quem está no celular, geralmente com a configuração mesmo do celular, com o idioma que o celular já foi instalado, ok? Então, aqui nessa ferramenta aqui, é a ferramenta do áudio, né? Do vídeo, perdão. Então, para vocês controlarem, precisa interromper o vídeo, mas o ideal é sempre ficar com ele ligado. E o áudio, por essa a Paula também falou, né? Aqui a gente tem no próprio chat, a gente consegue mandar algumas perguntas, algumas coisas que vocês quiserem pontuar durante a reunião, e conseguem ver aqui os participantes e solicitar aqui na aba de participantes aqui. Se vocês quiserem, vocês podem clicar nessa ferramenta aqui embaixo, que é de levantar a mão, né? Então, se vocês forem bem ali embaixo, vocês vai aparecer a ferramenta levantar a mão. E daí, a mão vai ficar azulzinha e a gente vai conseguir fazer uma lista aí de quem quer falar e para tentar organizar todo mundo aí dentro desse período que a gente tem de 2 horas, né? Então, esse é o objetivo de mais uma organização, né? Então, isso é com relação à participação de vocês. E daí aqui também algumas ferramentas com relação à grade, né? Então, ali em cima, se vocês forem aqui na opção, dá para vocês escolherem a opção para ver só o orador, ou seja, de quem está falando, ou bem grade, que daí vocês conseguem ver todas as pessoas que estão aí na reunião. Depois eu vou encaminhar esse vídeo com mais detalhes, para segunda-feira todo mundo estar mais afinado com essas coisas.
Se você quiser falar mais alguma coisa, completar, Paulo. Acho que seu áudio está mudo ainda. Tá. Você já falou tudo das funcionalidades ou vai falar mais alguma coisa? Só essa paradinha. Opa, só estava mudo. Foi mais em geral, eu vou mandar um vídeo mais elaborado lá no grupo depois, que todo mundo vai poder acompanhar as funções, todas elas com mais calma, né, dando pausa, vendo, acompanhando certinho o passo a passo. Tá legal. Bom, então agora, o que eu vou pedir que vocês se reúnam. Vou fazer agora, a gente vai começar a experimentar usando, tá? Para as dúvidas irem surgindo. Então, o que a gente vai fazer agora eu vou dividir vocês em salas simultâneas, em grupos de trabalho, tá? Então, para vocês ficarem 5 minutos lá, conversando sobre quais as suas principais dúvidas em relação ao Zoom. Tá? O que está te incomodando, quais as principais dúvidas que você tem em relação ao Zoom. Como vai funcionar? Tá? A gente já vai fazer aqui uma experiência. Eu vou dividir vocês aleatoriamente em salas de 5 pessoas. Tá? Pode aparecer uma mensagem na sua tela para você ir para a sala simultânea. Aí você clica, né, para ir para essa sala simultânea, tá? Na tela inicial pode aparecer essa mensagem. Muitas vezes ele já vai direto, tem alguma configuração do computador de vocês que já vai direto para a sala simultânea. Eu vou dar 5 minutos para esse bate-papo, em 5 minutos vocês vão voltar para cá, tá? Automaticamente. Então, o que eu peço é que vocês conversem, né, em pequenos grupos e vão registrando, que alguém registre quais as principais dúvidas para depois colocar no chat, tá bom? Então, um minutinho. Boa noite. Boa noite. Quem está chegando? Chegando meio atrasado, Alberto. Oi, Alberto. Alberto, nós estamos fazendo, olha, algumas pessoas, nós agora estamos em subgrupo, então parece que tem pouca gente. Para fazer uma conversa de 5 minutos sobre quais as dúvidas. Quem não foi atribuído, eu tenho aqui 6 pessoas aqui que ainda não foram para lugar nenhum. Então, eu vou mandar vocês para alguma sala, tá? Para conversar. Tudo bem. Você tem que clicar aceitando, tá bom, Alberto? Tudo bem. Se eu localizar o aceitando aqui, vamos lá. Esse leave aqui, será que é? Sim. Sala simultânea, join, né?
Já... Rosana não foi? Rosana, você não quis ir mesmo ou não deu certo? Teve uma mensagem? Eu vou te mudar de sala para ver se dá certo. Ellen também. Tem que dar um aceite. Rosana e Ellen não estão conseguindo ir, né? Deixa eu... Eu acho que vocês entraram depois. Deixa eu tentar atribuir de novo. Volta para a sala. Ah, você já está aqui, mas tenta voltar para a sala principal. Não tem nenhuma mensagem assim. Voltar para a principal. Eu acho que vocês entraram bem na hora que estava o processo, né? Tentar de novo. Ha! E aí, professora? Oi, Vinícius. Está todo mundo voltando. Vou pedir que vocês comecem a colocar no bate-papo, no chat. Se tiverem perguntas, coloquem no chat. As dúvidas, o que te inquieta, o que você quer saber a respeito do Zoom. Eu não consegui conectar no... Não consegui conectar no YouTube, viu, amiga? Depois nós vamos ter que ver o que aconteceu. Paula, acho que tá sem som, viu? Voltou? Ah, tá. Eu tô sem som, tá bom. Pronto, já voltaram todos, acho que sim, 47 pessoas já estão aqui. Eu falei que eu não consegui conectar no YouTube o ao vivo. Eu não tô achando que eu vou a configuração do Zoom para lá, porque lá tá perguntando, tá pedindo para fazer para colocar o código de novo. Lembra daquele do streaming lá que gera aí no Zoom para colocar lá? Tá pedindo de novo. Quer dizer, gera no YouTube para colocar no Zoom. Tô achando que alguma coisa ficou de fora. Tá. A gente vai testando. Segunda dá certo, pode deixar. Então, pessoal, então como foi? Tem alguma dúvida? Vamos ver como está o chat. Tem alguma dúvida aqui em relação ao Zoom que vocês queiram ver respondida?
enquanto vocês vão pensando, eu vou passar brevemente aqui no menu de baixo, gente, vou falar para vocês um pouquinho de cada um deles, tá? E peço que vocês vão clicando, porque a gente tem uma limitação que eu não consigo compartilhar a minha tela fazendo isso. Por isso o Rodrigo vai gravar um vídeo depois e vai deixar publicado lá no site, tá? Então, ó, na barrinha de baixo, vocês têm... primeira coisa, eu vou pedir para o Rodrigo que isso que ele que sabe, onde que muda para o idioma português? Porque eu acho que eu já vi que tem gente que não está em português. Como é, Rodrigo? Bom, pessoal, quem está ali embaixo, próximo do relógiozinho, no canto inferior direito, tem uma setinha para cima. Se vocês clicarem nela, vai abrir uma janelinha ali. Daí, o aplicativo do Zoom. Um íconezinho bem pequenininho dele. Se vocês pararem com o mouse em cima, vocês vão ver, está escrito Zoom. Só clicar com o botão direito. Daí, se tiver em inglês, daí vai estar string de language, alguma coisa assim. E daí depois você troca e vem aqui e escolhe pro português, ok? Então é bem simples. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa com relação à língua, não estiver conseguindo, depois pode mandar no WhatsApp, lá no grupo, para o administrador, e a gente tenta resolver isso um a um, se vocês não conseguirem agora, ok? Rodrigo, é importante avisar que isso é na barra de ferramentas do computador, porque eu estava com a minha tela maximizada, estava grande, em formato full, né, grande, e aí eu não estava conseguindo achar, até que alguém na sala, na minha sala, o Cláudio, eu acho que me orientou em como fazer, que era na barra do computador. É lá embaixo do lado do relógio, na barra do computador. Para isso, você tem que fechar ou minimizar a tela do Zoom, né? Isso mesmo. Perto ali onde fica o ícone da bateria ali, da porcentagem da bateria. Tá. Isso só vale para quem tiver no computador. O celular é diferente. O celular, quando o aplicativo do Zoom é instalado no celular, ele pega a língua que você optou para o celular. Tá? Então, não tem como trocar. É a que você já estabeleceu no celular. Aqui no computador, no PC ou no notebook, dá para fazer. Né? Mas no celular é a língua do seu celular. Tá? Podemos tocar? Dúvidas em relação a isso? Bom, então eu vou começar da esquerda para a direita. Então, a primeira barra aqui é a do som, né, do que você já viu. Ative e desative o som aqui no microfone. A segunda é o vídeo, né? Então, se vocês quiserem acionar ou interromper o vídeo, tá aí nessa camerinha. Depois vocês podem brincar um pouco, porque aqui tem alguns computadores que permitem colocar um fundo, né? Se a casa está muito bagunçada, você põe um fundo no final, no fundo, né? Um fundo no fundo. E aí eu brincando aí nessa câmera, na setinha que tem para cima do lado da câmera. Participantes, se você clica aqui em participantes, esse é o mais importante, a gente vai usar muito na nossa reunião. Clica na setinha para cima para você ver. O que vai ter? Ele vai aparecer todos os participantes, né, que estão, você vai ver todo mundo, e aí a gente vê se ele está acionado ou não o microfone, a câmera. Já tem gente com a mãozinha levantada, vou passar a mão exatamente aqui, que se levanta a mão, tá? Então, se você clica no seu nome, passa o mouse assim em cima do seu nome. Tem um botãozinho, cadê? Mais. E aí tá levantar a mão. É que, como eu sou anfitriã, no meu não aparece. Né? Pedir. Acharam onde levanta a mão aí? Aqui o Fernando Abreu tá de mão levantada. A Aline, o Alberto, o Jorge estão levantando a mão. E aí, o que é interessante? Aqui o Zoom, quando vocês levantam a mão, para mim, que sou anfitriã, ele já coloca na ordem, né? Quem levantou primeiro. Né? Então, por exemplo, eu vou passar para o Fernando. Fernando, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Se quiser falar, você habilita o seu microfone e fala. Ou só está testando?
Acho que ele não quer falar, que ele não respondeu. Aí, ó, a pessoa falou, pode abaixar a mão, ou se ela esquecer de abaixar, eu dar... Ops, desculpa. A pessoa pode abaixar a mão depois de falar, ou a gente também faz isso para continuar a lista aí, porque nas aulas a gente vai ter muita gente, são 129 entre delegados, titulares e suplentes da sociedade civil, né? E os do governo a gente nem vai fazer aqui, só o grupo mais da equipe de governo coordenador é que vai acompanhar aqui com a gente. Mas os demais delegados vão assistir depois. Não só Boa noite. Boa noite. Desculpa, naquela hora o anfitrião não permitiu eu acionar o microfone. Ah, Fernando? Eu fiz a correção aqui, Fernando. Então é só para a gente fazer esses testes mesmo, agora você pode. Perfeito. A dúvida foi, inclusive, que eu compartilhei no grupo. Pelo celular, é muito cômodo, já estou bem familiarizado, mas quando eu tentei usar no computador, a dificuldade de ser ouvido e de ouvir as pessoas, há muita interferência, mesmo sendo a mesma internet. O porquê disso acontecer, o que eu devo fazer nas próximas vezes? Dúvidas bem banal, talvez, mas para mim está sendo bem difícil, caso eu não queira usar o celular. A dificuldade de ser ouvido e de ouvir as pessoas, há muita interferência, mesmo sendo a mesma internet. O porquê disso acontecer, o que eu devo fazer nas próximas vezes? Dúvidas bem banal, talvez, mas para mim está sendo bem difícil, caso eu não queira usar o celular. Tá. Você pode... Tá. Pode desligar o microfone que está dando até... Vai dar microfone. Tá dando microfonia, tem 2 espaços, né, aberto. Alguém está com ele aqui. Tá. Então, o que a gente vai fazer? Vou sugerir... Fabiana, você que está falando? Pode falar, Fabiana, acho que agora sim. Eu estava só falando que estava dando microfonia, talvez acho que deu um delay aí até chegar a informação depois que ele falou. Né? Mas Paulo, depois eu complemento a informação sobre como nós vamos fazer para quem está com dificuldade também de acessar o Zoom depois. Eu já contato aqui, Fernando, e daí a gente discute melhor esse problema que você teve no computador, tá? Para a gente ver se a gente consegue resolver isso, porque qualquer coisa a gente faz uma videochamada só eu e você, e daí a gente faz alguns testes, ok? Tá. Então falaram, desculpa, gente, sabe o que foi? O delay, eu aqui estava com o YouTube aberto, e a gente está fazendo transmissão ao vivo, e começou a transmitir ao vivo lá. Né? Então, aí, por isso que saía com delay. Era do meu computador e o meu microfone aberto, desculpa. Eu acho que o Afonso também levantou a mão, vou abrir o microfone dele aqui. Pode falar. Pronto, Afonso, consegue falar? Esse no chat. Afonso? Bom, eu vou tocando. Afonso, se tiver algum problema, por favor, coloque no chat. Não está aberto o microfone dele. A gente pediu para ele ativar. Aqui. Afonso está aqui. Tá vendo? Deu para ouvir? Sim, agora sim. Tá. Não, a respeito dessa reunião que nós fizemos agora separado, no meu grupo estava eu e a Michelle, nós temos 2 dúvidas. Eu posso passar já ou é outro momento agora da reunião? Pode passar, só que se você fala, e eu vou pedir para a Vanja anotar no chat também para ficar registrado, porque o que a gente não conseguir dar conta aqui, a gente vai tentar gravar no vídeo e ter lá as outras perguntas. Não,
e até sugestões, não são nem muita dúvida. A primeira é o seguinte, o vídeo que o Rodrigo passou ficou muito ruim para a gente entender, está muito pequenininho, então eu espero que o vídeo que ele vai mandar para a gente seja uma coisa mais didática, porque ficou difícil para a gente entender, principalmente para aquelas pessoas que não usam muito Zoom. E segundo é o seguinte, todo Zoom que eu usei com outros grupos, a pessoa me manda um link, eu clico no link e abre. Hoje eu fiquei muito tempo para conseguir abrir, tive que ir para o Google, entendeu? Para mim eu estava acostumado a um link azul, você clicava no link e já abria a sala de reunião. Então, eu não sei se dá para fazer isso aí, para facilitar para as pessoas que não estão hoje aqui, que têm dificuldade, vai ser meio complicado. Do jeito que foi, eu consegui abrir, tá? Mas aí veio um tempo aqui no meu celular. É isso aí, tá bom? Tá ótimo, obrigada. A gente vai ver que configuração que a gente colocou, tá, Afonso? Porque até já vou aproveitar para dizer para vocês que a gente vai pedir o e-mail, a gente já tem a lista de e-mail de todos vocês, né? E é importante que esse e-mail seja o que vocês configuraram o Zoom, fizeram o login no Zoom. Porque nós vamos, para facilitar para todos, a gente vai criar uma sala constante. Então, todos os delegados, né, que estão lá nesse e-mail já vão, não precisam ser aprovados aqui, né, para entrar na sala, vão entrar direto, tá? Então, a gente vai dialogar com vocês o tempo todo aí para ver se tem algum problema ou não. Obrigada pelas sugestões. Tá, obrigado. Alberto está pedindo a palavra. Então, oi. Reforçando o que o Afonso falou, também eu acabei ficando um bom tempo tentando abrir de várias formas o Zoom, e acabei abrindo lá pelo Face, né? E eu acho que não deve ser, o Face deve ser um atalho meio estranho, mas foi por onde eu consegui entrar no Zoom, né? E também eu estava habituado a entrar no Zoom através de um link. Então, o link é bem imediato, quer dizer, clicou, entrou, né? Porque pedia a senha, pedia algumas informações que, quando você dava a informação, ele não aceitava. Então, o link, efetivamente, deve eliminar esses problemas. Tá, eu até agora já desconfio do que seja, já vou deixar claro para vocês. Como a gente vai começar um processo que é importante que gere uma lista de presença, a gente colocou uma configuração que para você entrar no Zoom, você tem que estar logado. Né? O que é logado? Geralmente, em reunião comum de outros lugares, quando tem esse link, a gente pode colocar que não precisa a pessoa ter uma conta no Zoom, né? Ela não precisa logar, né? Ela não precisa fazer o cadastro no Zoom para ela entrar em qualquer reunião. As reuniões do plano diretor, isso é necessário. Tá? Então, até o Rodrigo mandou um vídeo no grupo, né, ensinando como fazer esse login. Por quê? Porque vai gerar uma lista de presença. Né? São 129 pessoas, então como é que a gente sabe quem está, quem não está? É importante gerar essa lista de presença. E só é gerada se a gente coloca essa configuração, que dificulta, mas vai ser difícil 1, 2 vezes. Logou uma vez, nas outras já... Por isso você conseguiu pelo Facebook, porque é um jeito de logar. Você pode entrar via Facebook, Gmail, é um jeito de você logar na conta. Tá? Então, isso a gente vai olhar para ver como facilitar ao máximo, mas ter o login vai ser fundamental. Tá ok, obrigado. Tá? Então, podemos passar? Então, aqui no Participantes eu já falei do levantar a mão. Tem outros recursos aqui nesse maisinho, né? Então, que é o sim ou não, do lado da mãozinha, né? Então, em participantes ainda tem um verdinho que é sim, essa bolinha que é não, né? Então, que a gente pode fazer enquetes rápidas, né? E, tá todo mundo de acordo ou não, e aí vocês colocam do lado do nome esse verdinho e xizinho também, tá? Esse ir rápido, ir devagar, né? Então, que é a setinha para a esquerda, ir mais devagar, a setinha para a direita, ir mais rápido, é uma funcionalidade para a aula. Então, se o professor está falando muito rápido, né, o participante fala, olha, vai mais devagar que eu não estou entendendo, né, precisa de mais explicação. Para isso são essas funcionalidades. Aí, ao lado aqui na barra
de baixo mais uma vez, tem o bate-papo, né, que vocês podem escrever o que quiserem, sempre vai ter alguém de nós lendo o bate-papo, né, e falando para a gente o que está falado, passando aqui para mim, que estou falando diretamente com vocês. Do lado é compartilhar tela, não está habilitado para vocês, é a gente só que compartilha, que nem deve estar aparecendo aí para vocês, inclusive, né? Aí tem uma bolinha reações, cliquem em reações, tem um joinha e palmas, tá? Também é um jeito de, gente, todo mundo, tá tudo bem? Em vez de todo mundo fazer assim, colocar um joinha assim, ó, na tela, ajuda para a gente passar rápido, né, em alguma questão, só para checar se está todo mundo dentro. Então, assim, em linhas gerais aqui de funcionalidades do Zoom, é isso. Tivemos problemas nas salas simultâneas, um pouquinho, porque tiveram 2 pessoas que entraram depois, que eu já tinha mandado vocês para o teletransporte. Aí, quando ela entra depois, eu não consigo mandar, porque o Zoom não identifica, tá? Então, mais alguma questão que vocês levantaram? E como foi a experiência de salas simultâneas? Para quem nunca tinha participado disso. Quem quiser falar. Luiz Vitório. Rodrigo, você vai habilitando os microfones? Estou sendo ouvido? Sim. Veja bem, nós estamos fazendo um teste, um ensaio, um treino, mas eu imagino a complexidade que será uma reunião, né, com 129 participantes, você colocou, né? Uhum. Então, eu acho assim que vocês devem procurar desenvolver uma condução nós vamos ter aí as reuniões que serão esclarecedoras dos tópicos, então é um processo de formação, né? Mas quando chegava na época das discussões, assim, eu acho que talvez o uso do chat, né? E eu também não tenho ideia se quando se usar o chat, todo mundo vai ficar registrado as opiniões de todo mundo, ou pelo próprio grupo do WhatsApp, se criar um ambiente de discussão, porque durante a reunião em si, né, que a previsão, pelo que eu vi, são de 2 horas aí, sendo discutido, abrindo para debate, eu acho que não vai ser muito fácil da gente conseguir assim ter um bom proveito. Ou seja, né, na minha opinião, vocês que estão coordenando o processo, pensar numa metodologia em função da situação, em função do aplicativo, mas que dê chance por exemplo, entre uma reunião e outra, no grupo, criar um debate, ou por salas, ou no grupo todo, eu não sei. Mas durante o processo, durante a reunião, acho que vai ser muito difícil todo mundo conseguir participar e colocar uma opinião ou tirar suas dúvidas. Sim, que eu não ia falar disso hoje, mas eu vou falar, que foi bom que você antecipou, Luiz. A gente vai falar segunda-feira na primeira aula, que é uma aula mais dizendo sobre o processo. Mas, além do Zoom, a gente vai... por isso a gente começou com formação, né? Mas com aula. Então, de que se tratam essas aulas? Vocês já receberam o programa, a gente vai falar do conceito, né? Por exemplo, a gente vai falar do que é o plano diretor e vai falar do que é macrozoneamento. E junto vai apresentar uma primeira proposta preliminar, né, do macrozoneamento proposto aqui em Bauru, né, para vocês, uma proposta preliminar para ser debatida. Vai ser na reunião de capacitação que vai ser debatida essa proposta? Não. É só para conhecer mesmo, é mais assim, tem dúvida sobre o conceito, tem dúvida sobre a proposta, não é um lugar para apresentar a proposta, né? Então, ok. no primeiro momento vai ser
Após as reuniões, então a aula vai dizer do conceito e vai apresentar a proposta e vocês vão dialogar para aprofundar esse entendimento. É mais nesse sentido. E a gente vai abrir um grupo de Face, um grupo privado no Face, para que dúvidas sejam colocadas, né? E aí naquele mural mais que todo mundo já está acostumado, né? E aí a gente responde as dúvidas que houver ainda, né? No Face mesmo. Então, todo mundo, todos os delegados vão enxergar a dúvida de todos, e ali é um momento de diálogo, não diálogo sobre proposta, se aceita ou não, mas de dúvida e esclarecimento. A gente optou, antes de entrar na apresentação de propostas, a gente esclarecer para todos, né, e alinhar o conhecimento e conhecimento da proposta também. Mas a gente, e além disso, quando falarmos de sugestão e proposição, discussão em cima da proposta, não vai ser aqui no Zoom, é num outro ambiente, um sistema que a gente está desenvolvendo, entrando em contato com, né, com quem faz isso, para que haja grupos de discussão, né, para que haja o registro de todas as propostas, comentários já sendo feitos de forma pública e transparente sobre a própria proposta. Né? Então, é bem complexo, tem uma série de aplicativos, o Zoom é só o primeiro aí para a gente enfrentar as aulas, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Nada. Bom, mais alguma questão? Acho que o Alberto levantou a mão. Alberto, quer falar, Alberto? Tá, você tem que ligar o microfone. Ok, agora... Não, é que eu estava impossibilitado pelo coordenador. Talvez vocês tenham comentado isso logo no início, eu entrei um pouquinho atrasado na sala, porque tudo isso que nós estamos falando, e desses desafios, né, que serão... Porque tudo é novidade, né? Esse grupo, que são vocês, você, Fabiana, e os coordenadores, vocês são da prefeitura, vocês são contratados, só para me entender em que conjunto que eu estou. Tá, eu vou pedir que a Ana está aqui, que responda aqui a coordenadora do contrato, que ela não apareceu ainda. Ana, por favor, você pode responder? E Rodrigo, habilita a Ana. Já habilitei aqui a Ana. Deu certo. Boa noite a todos. Eu estou hoje em nome da prefeitura. O pessoal que está hoje de anfitrião no Zoom, né, a Paola e o Rodrigo, tem a Evangelina com a gente também. Eles são da empresa contratada para assessoria técnica e metodológica desse processo de revisão. Mas é a prefeitura que está conduzindo, sim. Eles estão nesse suporte para a gente com relação a todo esse processo participativo, mas a gente está aqui. Tem a Fabiana comigo hoje, a Fabiana está dando suporte, né, mais tete a tete com os delegados da sociedade civil, então a gente espera que estejam todos lá no grupo do WhatsApp, né? É um grupo mais para facilitar os recados, mas a gente vai manter, a partir de agora, um canal bem aberto com vocês. Esse grupo que a Paola falou, né, um grupo fechado do Facebook, vai facilitar bastante, porque às vezes no WhatsApp as conversas elas vão ficando perdidas, né? Às vezes um coloca uma coisa, o outro... Aí surge bastante coisa aí na sequência, a gente acaba perdendo o time. A nossa esperança, se der certo, é que esse grupo do Facebook, a gente consiga se aproximar mais de vocês. Tá ótimo, viu, Paola? Eu acho que digamos assim, a impressão que vocês passaram foi de quem realmente está preparado e preocupado com a qualidade das reuniões. Legal. Então, Francisco pede para falar. Eu acho que o diálogo, aí, no caso das reuniões, né, aberto, funciona como um diálogo normal, uma reunião normal, fora de vídeo, né? Você mantendo a educação sua, né, respeitando um acabar de falar para o outro falar.
E nós tivemos as reuniões que nós estamos tendo até hoje, na prefeitura, com empresas aí fora, não estamos vendo dificuldade em relação a isso daí, não. A única dificuldade realmente foi esse link para entrar aí, que não é assim, para quem, por exemplo, eu não entendo nada disso daí, mas não foi tão difícil assim. É lógico que é muito mais fácil, por exemplo, a Rosângela, eu acho que teve dificuldade, porque você clica e já abre o link, né? Esse daí você já tem que pôr os dados e tal. Mas tranquilo, acho que vai dar tudo certo, sim. Legal. Obrigada, Francisco. Obrigado a você. E teremos muitos, tá? Muitas plataformas. Também acreditamos muito no diálogo, né? Então, haverá espaços para vocês conversarem entre si, entre segmentos, né? Também pensamos nessas possibilidades durante o processo todo. Avelino quer falar? Depois eu queria encerrar para a gente, já falei que terminávamos 8h15, então a última palavra do Avelino aqui, e depois a gente retoma para a reunião, tá bom? Ok, quero agradecer e fazer um pedido. Entenda que nós, da sociedade civil, a gente está aqui num sentido de doação do nosso tempo. Eu tenho percebido, eu sei que nesse começo pode ser até uma coisa natural, um over de mensagem, né? Uma mensagem, repetição. Se em algum momento vocês que vão conduzir esse processo, pensem que, por exemplo, toda terça-feira a gente sabe que vai ter mensagem do plano diretor e a gente vai estar atento a isso para olhar. Porque no nosso dia a dia, como empresário, acaba atrapalhando. É um volume bastante grande e a gente sabe que é um assunto importante que a gente se propôs a doar o nosso tempo. Na verdade, um pedido e uma sugestão. Tá, obrigada, Avelino. No começo, né, porque até a gente conseguir igualar as informações, a gente pede um pouco de paciência para você. Tá? Então, hoje a gente mandou como instala o Zoom, né? A gente tentou mandar um pouco por dia, até para não ir muitas informações juntas. Tivemos um cuidado que a gente tem em processos participativos de mandar o texto e o áudio. Quem não quiser escutar o áudio, não precisa escutar o áudio, porque está no texto. Mas para muitas pessoas já está habituado e prefere ouvir o áudio, né? Então, por isso a gente manda texto e áudio, tá? Mas não tem nada novo no áudio que não esteja escrito, tá? Então, não precisa abrir o áudio, quem não quiser. Daqui para frente, serão menos reuniões, menos links, porque a gente vai criar uma reunião constante, frequente. Então, a partir de segunda-feira, o link vai ser o mesmo para vocês entrarem em todas as reuniões. Então, uma reunião frequente, todas as aulas, o mesmo link. Então, a gente não vai mandar link diariamente, a gente vai mandar um link segunda-feira e vai valer para as 9 aulas. Tá? Importante, que eu vou falar na segunda, mas eu falo aqui também, todas as aulas, né, as 9 aulas que vêm, serão gravadas, né, serão transmitidas ao vivo, né, online, por isso a gente está nesse teste do YouTube. Para quem? Principalmente para quem não é delegado e quer assistir às aulas, né? Então, é para toda a população em geral, tudo que está sendo discutido aqui está sendo transmitido online. Para os delegados que não puderem assistir a aula ao vivo, né? A vantagem da aula ao vivo é que, se houver dúvida, tem como dialogar com o técnico que fez a exposição, né? Mas quem não tiver tempo, a gente sabe que é uma aula atrás da outra, não tiver essa possibilidade, a gente vai fazer o quê? A pessoa, o delegado, assiste a aula quando puder, no dia seguinte, e preenche um formulário, vai no Google Forms, né, um formulário que tem um campo de perguntas. Então, se houver dúvidas, pode colocar lá, ou também na página do Face, né? E a gente dialoga, quem não puder vir, vai ter a possibilidade de assistir e fazer perguntas do mesmo jeito, só que não presencial, tá? Então, diminuiremos as mensagens, com certeza. Então, vou continuar, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela. Rodrigo. Oi? Pode falar? Tá? Se vocês, nós vamos estar também com apoio em horário do expediente, das 8 até às 5 horas da tarde lá na prefeitura. Se alguém quiser, por exemplo, não quero baixar o vídeo,
Eu vou estar com o vídeo lá na sala, também, se alguém quiser passar lá e pega a cópia do vídeo, né, porque às vezes está com problema de internet, alguma outra coisa, ou quiser até mesmo assistir lá conosco na sala, vamos estar, a princípio, eu e a Dariane também disponível para quem tiver problemas com internet, tá bom? Então, é mais um apoio aí que nós vamos estar disponibilizando também para todo mundo, né, principalmente aqueles que às vezes a gente está com problema na internet, a gente sabe que acontece, né, então nós vamos estar disponibilizando isso também, tá bom? Só para complementar. Tá, e aí aqui eu vou compartilhar minha tela, já estamos no momento final, aqui nos recados finais. Conseguem ver minha tela? Tá. Então, queria só frisar, acho que eu já falei bastante a respeito, mas frisar mais uma vez aqui para vocês, uma coisa que é muito importante, que esse link que a gente passou para vocês das reuniões, para que vocês não passem para quem não é delegado, tá? Porque já temos muitos delegados, né? Então, a orientação quem não é delegado, passa o link do YouTube, porque ele pode assistir ao vivo lá, né? Ou, claro, a família está aí com você, tudo bem, mas é porque já é muita gente, né? 129 pessoas na aula, para a gente organizar isso, já é muita gente, se vierem todos, delegados e suplentes. Então, pedimos que vocês não passem o link da reunião para quem não é delegado. Chequem se o e-mail que vocês nos forneceram é o que vocês entram no Zoom. Pois a gente vai tentar criar um canal, uma sala, onde é possível registrar esses e-mails. A Fabiana e a Dariane, que entraram em contato com muitos de vocês, tem lá a lista de e-mail. Se tiver dúvida, qual e-mail que eu coloquei, liga para elas, que elas checam para vocês se é o e-mail que você mais usa, né? Geralmente é aquele que a gente mais usa, que a gente faz login. Então, já falei do YouTube, e isso, estejam atentos ao grupo de WhatsApp, porque vai ser o nosso principal canal de comunicação. Tá? Então, mais alguma dúvida? A nossa reunião, gente, é isso. Amanhã de tarde, provavelmente, o Rodrigo vai refazer esse vídeo e tudo isso que ele vai gravar vários videozinhos, né, para explicar o uso do Zoom, dessas ferramentas, né, ou pausadamente, para quem tiver dúvida e para quem não pôde vir acessar, tá bom? Tem aqui Avelino, André, Francisco, de mão levantada. Vou passar a palavra a vocês e depois a gente vai fazer um encerramento. Avelino? Não estou, não. Falou? Eu já falei. Já falado, tá bom. André? Obrigado. Muito obrigado. André? Boa noite. Boa noite. Isso. Boa noite. Como vocês esperam, assim, nos animar, nós delegados, para participar, porque, assim, o histórico da prefeitura desse tipo de trabalho é fazer, gastar nosso tempo e vai tudo para a gaveta. A gente não vê resultados. Sou delegado do orçamento participativo também. 2018, reuniões, gaveta. 2019, reuniões, gaveta. E o plano diretor antigo também, gaveta. Então, assim, vocês têm alguma ideia de a gente se animar com isso e imaginar que não vai ser tudo igual, sempre foi na Prefeitura de Bauru? Boa noite, obrigado. É só uma dúvida, não estou falando nada do trabalho de vocês, tá? Sim. Boa noite, André. Olha, o compromisso que a gente tem, né, quando a Prefeitura propôs... o compromisso que, quando a Prefeitura optou por fazer esse plano deliberativo, né, porque é uma opção, pode ser consultivo ou deliberativo, né, então foi uma das primeiras perguntas que fizemos, né, Ana, no início do processo, e a Prefeitura optou, falou, não, em Bauru tem que ser deliberativo. E aí nós explicamos, já explicamos isso lá no Conselho, né, do município, então eu vou retomar aqui, nós explicamos que o modelo de plano deliberativo que a gente traz aqui, é um modelo que a gente até usou em outros momentos, sem pandemia, claro, né? Mas que o prefeito se comprometeu, o prefeito e a equipe se comprometeram que tudo aquilo que for deliberado por esse conjunto de delegados, desses 76 delegados, depois de muita conversa, contraproposta, e for deliberado nos fóruns,
vai ser encaminhado à Câmara Municipal, como projeto de lei do Executivo, tá? Então, é um processo legítimo, né? Então, que o prefeito já deu se comprometeu a isso, que tudo que for definido aqui, depois de uma ampla discussão, vai virar lei exatamente da forma como foi aprovado, mesmo que, por exemplo, se vai em deliberação, tem uma proposta que a gente tem 49 delegados do governo, 76 delegados da sociedade civil, né? Então, se for uma proposta de interesse, né, que o governo pode perder, né? Não é, o governo vai fechar, não. Nos processos que nós acompanhamos, muitas vezes os segmentos até antagônicos se unem por uma proposta e vimos até, aí o governo retira, né? O que o governo pretende é construção de consensos, e a minha metodologia também, construção de consensos progressivos, né? A gente não ir para o voto toda hora, é construir diálogos, né? Então a gente costuma dizer, no plano diretor, a gente trabalha com segmentos sociais muito diversos, e cada um tem um interesse na cidade, um interesse, né, como morador, como produtor da cidade, como quem vivencia a cidade, e são interesses legítimos, né? E a cidade é uma só, e tem que caber tudo isso. O plano diretor, do jeito como a gente propõe aqui a fazer, é assim, como é que a gente vai fazer o que é o melhor para a cidade? Consideramos todos esses interesses legítimos, mas o que é melhor para a cidade? É essa questão que a gente vai trazer todo o tempo para vocês, e a gente vai tentar construir consensos em cima disso, né? Então, a gente costuma dizer que é uma construção de diálogo em cima do ganha-ganha, né? Então, todo mundo ganha. Nesse ganha-ganha, todo mundo perde um pouco, né? Então, essa medida do quanto cada um vai ceder para construir o que é melhor da cidade, né? Quanto mais a gente busca consensos, e não é necessário no voto, né, de polarizar uma proposta e para votação no fórum da cidade, entre vocês mesmo, mais a gente ganha, mais esse plano sai da gaveta, porque é um plano que passa a ser não de um segmento, né, ou não do governo, ou não daquele, mas passa a ser de todos. Então, o processo que a gente busca construir vai nesse sentido, viu, André? E eu acho que, assim, o que tem de vantagem é um ano eleitoral, então é um ano difícil, a gente tem que correr, tem que ter uma pressão em cima dos vereadores, de vocês, né, do movimento social, de que eles votem esse plano, tudo isso não acaba aqui. Tem também, né, de conversar com eles da importância desse plano, e tem, acho que uma coisa muito positiva que nós vimos o promotor da cidade, né, a promotoria, o Ministério Público está de olho, né, no processo, e ele já disse, tem que ser um processo participativo, né, já conversou, né, já deu recado assim para a Câmara de Vereadores, acompanhem o processo, para quando chegar na Câmara não começar do zero, né, tem que ter respeito ao processo. Eu acho que de 10 anos atrás, André, né, era um outro momento, né? Então o plano foi para a Câmara e ficou 2 anos, né? A gente conheceu o histórico, 2 anos lá para ser aprovado e muita coisa foi mudada. O momento é outro, né? Inclusive porque o Ministério Público tem um papel fiscalizador e muito atuante, né, em todos os municípios. O plano diretor é um documento, é uma lei muito séria e que tem sido muito respeitada. Vamos apostar nisso. A única coisa, não dá para prometer nada, a única coisa que eu posso dizer. Mais alguém? Tem aqui Francisco e Rosana. Francisco, Rosana e Luiz. Aí a gente encerra as inscrições. Assim espero, né, que o Ministério Público esteja realmente em cima, porque até hoje eu sou corretor desde os 14 anos de idade, né? A gente fez vários empreendimentos aqui e não é o que ocorre. A gente vê certas famílias levarem muita vantagem em Bauru, planos serem desenvolvidos diretamente para eles, né? Você vê pessoas do conselho não procurando o bem da cidade, sim um bem pessoal. Isso está descaradamente aberto para todo mundo ver, sabendo o tipo de pessoa que está ali, né? Então, assim, espero que o Ministério Público esteja em cima. Mas a minha pergunta que eu queria te fazer era o seguinte, como quem nomeou a gente delegado foi o povo, né?
se eles vão ter a opção de nos assistir aí via YouTube, alguma coisa, existe algum mecanismo que dá para, por exemplo, ele comunicar aqui com o Zoom? Não, né? Não tem assim como ele, por exemplo, comunicar comigo no Zoom. Tipo, pergunta tal coisa. O que nós pensamos, né, é de que cada delegado, né, de região, né, ou de segmento, cria um grupo de WhatsApp com... Nós temos a lista de presença do fórum, do primeiro fórum onde vocês foram eleitos, né? Inclusive já criamos o grupo de WhatsApp, já está pronto, né? Então, por exemplo, sei lá, o setor 1, né, tem 4 delegados eleitos, né, mais todos os participantes. A gente já tem esse grupo, então o que a gente pensou é de colocar vocês como administradores e vocês entre si dialogarem num grupo de WhatsApp. Tá? Já é um canal de comunicação. Aí vocês podem ampliar para mais moradores, né? Não necessariamente só aqueles que foram no fórum, mas quem tiver interesse e ampliando. É muito importante, né, que vocês tenham essa consciência de que... Na verdade, nós estamos representando a população, né? Então, para quem está agindo de boa fé, ao contrário de muitos, né, que estão aqui, a gente tem que estar aberto à população, né, para fazer a vontade deles, para questionar, entendeu? Exato. A gente vai dar essa estrutura e vocês coordenam, né? Tá bom? Só uma correção, Paula. Os grupos são das oficinas setoriais, tá? Não são com relação ao fórum. Os grupos foram aquelas primeiras oficinas que a gente realizou em cada setor da cidade. Mas a gente insere os do fórum porque a gente tem a lista de presenças, então tá fácil. Tem mais gente do que estava no fórum. São das oficinas. Agora a gente tem Francisco, Rosana e Fernando e depois encerramos. Francisco? Francisco já falou, desculpa, Rosana. Eu acho que abriram para mim. Boa noite a todos, a Paola, a Ana, o Rodrigo, a Fabiana, que estão aí recepcionando todos os delegados. Eu fico muito feliz de ver uma quantidade expressiva de pessoas preocupadas com a cidade. E que a gente consiga realmente levar o plano diretor, que já fazem 10 anos que a gente não consegue reestruturar o plano diretor. E ele segmenta muitas leis na cidade e muitas mudanças. A minha pergunta é que em que etapa nós estamos? Porque, assim, como houve a interrupção e todos esses problemas com a pandemia, nós perdemos um pouquinho do fio da meada. Eu não sei se você já respondeu essa pergunta, né? Em que etapa nós estamos do plano diretor? Porque daqui para frente, eu acho que todo mundo vai ter que se reorganizar, construir através, via conferências online, uma forma de elaborar as perguntas, os debates. Então, é importante que a gente saiba em que fase que nós estamos desse processo. Nós já passamos pela fase de investigação, de conceito, desenvolvimento, maturidade. Onde nós estamos? Né? Que etapa que nós podemos considerar que nós estamos nesse processo? Paola, por favor. Nós estamos na etapa de apresentação de proposta, de discussão de proposta. Então, o que fizemos? Fizemos um diagnóstico, né? Levantamos uma leitura da cidade através de pesquisa e daquelas oficinas e construímos um diagnóstico técnico, além do participativo, técnico e jurídico, que foi apresentado também no início do ano, né? No ano passado, na verdade. Então, esse diagnóstico, a partir desse diagnóstico e do futuro, e das discussões todas que houveram, né, de que cidade se quer, foi feita uma primeira proposta, uma proposta preliminar, um estudo que dialoga como uma resposta a esse diagnóstico. Esse estudo, essa proposta preliminar, vai ser apresentada agora, nessas oficinas. Né? Então, são 9 dias, vocês já receberam o programa, cada dia vai ser apresentado um tema. Então, não é só conceito. O que a gente está fazendo, o que a gente se propôs a fazer, porque, por experiência em outras cidades que funciona, a gente não vai falar de forma abstrata e teórica apenas do que o que é o plano diretor, o que é o macrozoneamento, o que é zoneamento, o que são os instrumentos. A gente vai falar, olha, macrozoneamento serve para isso, no conceito. E o macrozoneamento que a gente propõe para a cidade é esse. Faz sentido para vocês? Né? A gente vai deixar as perguntas, mas a resposta não tem que vir no dia. Porque vocês têm que maturar.
Tá? Então, a gente vai, nesses 9 dias, apresentar por partes, porque uma encadeia a outra, né? Então, macrozoneamento primeiro, porque o zoneamento dialoga com o macrozoneamento. As zonas especiais dialogam também com, né, com o zoneamento, e assim vai, e assim por diante. Então, a gente construiu uma lógica para que todos compreendam a proposta, além dos conceitos, a proposta, né, de uma forma integrada. Aí a gente vai ter, vocês vão fazer, a gente vai colocar essa proposta em discussão, vai colher propostas de vocês, né, vai ter mesas, vai ter rodas de conversa, né, então para esclarecer, quando vocês solicitarem, né, então formar grupos de conversa, de diálogo, não para apresentar a proposta, porque essa apresentação de proposta vocês vão fazer por escrito, né, vai ter uma sala lá na prefeitura também, a prefeitura vai estar à disposição para quem não tiver dificuldade de fazer isso por escrito no computador, os técnicos vão ajudar, mas vai ter um espaço para elaboração de proposta. Todo mundo vai ver todas as propostas de todos, o governo vai ver tudo aquilo e vai fazer uma contraproposta. E assim vai, proposta contra proposta, sabe? Dialogado e avançando na construção de consensos. Em algum momento, esses conflitos não avançam, a gente vai para um fórum onde cada delegado vai votar. Então, em relação a um tema, tem proposta do governo que é proposta 2, 3, 4, 5, de repente, para um tema tem 5 propostas. Se não teve consenso, a gente vai votar num fórum. Né? Tá, só voltando a palavra, por gentileza, eu ouvi que tinha algumas dúvidas sobre os chats, né, do WhatsApp. O nosso, por exemplo, do setor 9, ele já existe, já está criado esse grupo. E realmente seria interessante que as pessoas que participaram do processo fossem colocadas, né? Então, para as pessoas olharem no seu WhatsApp, porque esses grupos já foram criados. Nós temos 16 pessoas no nosso grupo do setor 9, que já não podem interagir, porém já estão cientes que esse grupo vai ser para tratativas do plano diretor. E a gente aguarda realmente que as pessoas que participaram do processo estejam colocadas nesse grupo com a gente. E a administração sendo colocada para uma das pessoas, um dos delegados, que possam realmente intermediar toda essa conversa, vai ser uma sugestão muito interessante. Fica aí também a minha colocação de que aprovo esse tipo de comportamento durante esse processo. Bacana, obrigada. Então, Fernando Abreu. Boa noite, mais uma vez. Vou ser bem objetivo. Participando de algumas reuniões, e eu sei que já há algum tempo está tendo algumas reuniões do plano diretor e os delegados mesmo não estão presentes nessas reuniões. Estamos tendo essas aulas agora, mas já está tendo algumas reuniões a quais os delegados não estão nas mesmas. A pergunta é, junto com essas propostas, e ouve-se falar em consenso, essas propostas já vêm pré-definidas, independente do que se for das questões levantadas, não que alguém tenha intenção de se opor a nenhuma proposta, pelo contrário, o interesse é somar, trazendo a realidade vivenciada, porque acredito que cada delegado tem na prática a realidade do setor que vive. E, através de um consenso, cada um vai apresentar as dificuldades que acredita ser bom para um todo numa visão macro, como foi dito aqui. A pergunta é, esse consenso vai ser válido para se pensar nas probabilidades, possibilidades, ou, independente do que se fala, já vai ter um grupo que já determinou e já pré-definiu o que vai ser, independente do que se ouça ou que se fala? Fernando, não, o Conselho do Município, eu acho que fez 2 ou 3 reuniões após a pandemia para discutir o diagnóstico ainda, né? Porque eles têm cobrado, acho que até tem gente do Conselho aqui, talvez, tem dúvidas em relação ao diagnóstico, né? Então, as reuniões do Conselho do Município têm o foco no diagnóstico, né, ainda. O que está sendo proposto aqui é uma proposta preliminar, uma proposta técnica que dialoga com o diagnóstico, mas é um olhar de quem? Principalmente dos técnicos, tá? Então, ela está totalmente aberta para discussão. O que a prefeitura quer, os técnicos, faz sentido essa proposta? Todos serão ouvidos, tá? E toda a proposta vai ser registrada. Então, no momento que a gente abrir, terminando as aulas, a gente vai publicar esse documento. Todas as propostas vão ser feitas nesse documento, numa plataforma. A tua proposta,
vai estar lá. Se você fizer uma proposta do teu segmento, vai estar lá escrita e ninguém tira. Né? Então, sabe, o avanço, se você olha, se não houver consenso, o que vai acontecer, a prefeitura vai olhar tudo aquilo em algum momento e vai dizer, olhando tudo isso, numa construção de consenso, é assim, tem uma proposta, às vezes tem proposta assim, que vai para um lado, a prefeitura põe aqui, aí tem uma proposta que fala, eu quero mais radical, por exemplo, falar ZEIS, né, Zona Especial Interesse Social. De repente a prefeitura propõe, sei lá, 3 áreas. Vai ter gente que fala assim, não, tem que ser 9 e eu quero mais essas 6. Vai ter gente que fala, não, eu não quero essas daqui, nenhuma delas, e põe outras 3 ali. São propostas muito diferentes, né? E que virão muitas, né? Imagina 76 delegados propondo. Não, eu entendo. A pergunta foi porque, em conversa recente com... Eu não vou citar nomes, porque acho que não é nem o caso. A intenção aqui é a gente só caminhar. O interesse é que a gente caminhe. Ficou notório que alguns técnicos não têm o conhecimento real do que acontece. Tem por base técnica, estudos, mas quando em algumas perguntas que foram feitas, falou, por exemplo, quando o ônibus passa em tal área. Pronto, peraí, você está enganado, nunca passou ônibus nessa área. Então é um técnico que não tem conhecimento de que não passava ônibus em uma área que ele acreditava que circulava um ônibus coletivo. E nós estamos falando de mobilidade, equipamentos públicos, coisas do tipo. E muitas vezes não temos o conhecimento técnico, mas vivenciamos diariamente coisas. Então, acho assim, é só a pergunta mesmo, essa que você falou é bem esclarecedor. Vai ser ponderado, levado em considerações todas as questões levantadas e vai haver uma discussão sobre elas. A preocupação é só essa, porque como nosso colega falou, nós estamos doando o nosso tempo. E o que há de verdadeiramente valoroso na vida do ser humano é o tempo, porque o que se foi não se recupera e não sabemos o quanto ainda temos. Tendo em vista que estamos nos disponibilizando para estarmos juntos em prol de um bem comum, que eu acredito que esse é o principal motivo, seria bacana que tivéssemos pelo menos a certeza de que seríamos ouvidos, pelo menos levado em consideração aquilo que se propõe. Ou as dúvidas que surgem, né? Vocês vão ser ouvidos mais que isso. Vocês são delegados, né, de um processo deliberativo. A voz de vocês tem muita força. Perfeito. Olha, o Fernando era o último, tem 2 pessoas mais, Fernando Redondo, Luiz Vitório, se falarem rapidinho, e eu vou pedir para que vocês 2 falem, depois eu respondo os 2 de uma vez só, que eu estou demorando, na verdade, né, gente? Luiz Vitório, Hort e... Só fazendo coro aí a algumas falas que já foram registradas, eu gostaria de sugerir, não sei se ainda é possível, que algum representante da Câmara Municipal acompanhasse esses grupos e essas etapas todas, porque eu já participei, eu represento uma classe empresarial, o Sinduscom, Sindicato da Construção Civil. Nós, durante o governo Rodrigo Agostinho, gastamos 1 ano e meio discutindo com técnicos da prefeitura sobre os estudos de impacto de vizinhança, sobre contrapartidas, e tudo foi fechado, conversado, avaliado. Chegou na Câmara, foi tudo votado diferente, não adiantou nada. 1 ano e meio, 2 anos de trabalho, de estudo, de conversa. Então, é preciso, e a gente sabe que, no final das contas, esse projeto vai passar pela Câmara, né? Então, a gente, como o colega anterior disse aí, todo mundo está bem imbuído de pensar em alguma coisa para o bem comum da cidade, cada um no seu segmento vai ter oportunidade de apresentar as suas ideias, os seus argumentos, só que, depois de todo um trabalho exaustivo desse, né, ser apresentado um projeto e, de repente, cai na Câmara, 10, 12 iluminados, né, resolvem ou já têm um plano pronto e votam o que querem, então é uma desconsideração muito grande com todo esse trabalho, inclusive do Executivo. Então eu acho que seria importante, se possível ainda, que a Câmara Municipal delegasse um representante deles para pelo menos acompanhar. Se ele não quer opinar, se ele não quer, que eu acho que também realmente não devia, porque não é delegado, mas que acompanhasse tudo que vai ser debatido, tudo que vai ser falado, né, para que quando chegue na Câmara,
haja pelo menos um mínimo de consideração por todo o trabalho que foi feito. Tá legal. Acho que eu passo para a Ana responder, Ana. Espera aí um minutinho que eu vou ativar aqui o da Ana. Bom, essa sua colocação é bem importante, tá? Da mesma forma que o convite foi feito, né, na etapa de leitura da cidade, todos os vereadores receberam uma carta convite para participarem das audiências setoriais, principalmente porque muitos deles se elegeram, de certa forma, regionalmente, né? A gente achou que seria importante eles estarem lá na região que foi a que eles mais tiveram votos para acompanhar o processo. Então, assim, como prefeitura, o que eu posso falar para vocês é que o convite, com certeza, vem sendo feito, vai ser reforçado, né, para toda essa etapa que a gente vai entrar agora. E aí a gente tem que, vocês podem muito ajudar nisso, né? Como vocês, cada um de vocês aqui, o outro participante já ressaltou, representa ou um setor de planejamento, ou uma entidade, seja lá o que for, vocês pedirem essa força para haver essa cobrança, né? Tá legal. Então é isso, pessoal. A gente, antes de encerrar, depois eu passo a palavra à Ana, eu vou passar um link aqui agora para vocês irem treinando a ferramenta. Vocês vão entrar no chat. Eu pus esse... Acho que tem o Fernando Redondo ainda, que pediu falar, não foi? Ah, tem o Fernando Redondo? É que eu acho que ele tinha baixado a mão, eu não sei se ele que tirou. Fernando Redondo ainda quer falar? Continua. Aqui ele tinha baixado a mão, por isso eu não passei a palavra para ele. Boa noite a todos. Boa noite. Você colocou a questão do diagnóstico, né? A gente teve uma reunião na segunda-feira no Conselho e o Coronel Kitazumi ele apresentou o que seria um diagnóstico para a saúde e o pessoal acabou se posicionando que todo o que foi passado faltava assim uma profundidade maior, né? E aí houve essa questão se a responsabilidade caberia a Demacamp em relação ao diagnóstico ou se caberia vamos dizer, no caso que a gente estava tratando, a Secretaria da Saúde, e a Natasha, na oportunidade, falou que não seria competência da Demacamp, que isso caberia, esse diagnóstico, a cada secretaria. E a gente está vivendo esse impasse, né? Mas que não está... Está faltando assim, uma metodologia para se fazer esse diagnóstico. Então, a gente queria que você colocasse o que está sendo feito em relação a esse trabalho, né? Porque, pelo que eu entendi, vai caber a cada secretaria trabalhar para se fazer esse diagnóstico, para a gente ter base para poder estar trabalhando, né? Ana, você isso. responde? Bom, eu vou falar resumidamente para não tomar muito tempo de vocês, porque essa é uma reunião que veio só pelo Conselho do Município de Bauru. O Conselho do Município, não sei se todos sabem, ele responde pelo núcleo gestor da comissão de revisão. Então, eles estão junto com a Prefeitura e com a Demacamp no processo para controlar o processo e não o conteúdo da revisão.
seu áudio travou um pouquinho, Ana. A gente entende que o diagnóstico foi feito, foi finalizado, tá? Para efeitos de diagnóstico e de produto contratado com assessoria, ele atendeu. Mas o Conselho do Município sentiu a necessidade de uma complementação, de aprofundamento em várias áreas, em todas as pastas da Prefeitura. Teve questionamento da educação, da saúde, Endurbe, só para vocês entenderem. E o nosso entendimento é que o CMB ele tem que ser atendido, só que isso pode correr em paralelo, não precisa estar vinculado ao diagnóstico, porque todas essas informações elas já existem no que a gente chama de planos setoriais, tá? Que são os planos individuais de cada pasta, de cada área da administração municipal. Então, se você pegar o Plano Municipal de Saúde, ele tem todas essas informações e bem mais detalhadas, o Plano Municipal de Educação e assim vai. Então, assim, esse assunto a gente vai tentar fechar amanhã, numa reunião só com o Conselho, mas é só para vocês entenderem que foi citado, mas por isso que os delegados do plano diretor não foram envolvidos, tá? Tá mudo ainda, Paola. Passamos muito do tempo, agradeço a paciência de vocês. O Aurelino já pediu desculpa aqui que teve que sair. Eu vou pedir só, eu vou mandar de novo um link para vocês já irem testando algumas ferramentazinhas. É uma avaliação da reunião, tá bom? Então, entrem, eu vou mandar esse mente.com, entrem no bate-papo, é só clicar no link, tem uma pergunta para vocês responderem com uma palavra. É rapidinho e a gente volta. Como estou saindo desta reunião? Dá para ver aqui, 13 pessoas responderam, dá para ver aqui no ícone. Mais um tempinho, gente, mais 30 segundos. Aí eu fecho. Coloquem aí uma palavrinha. Essas possibilidades da tecnologia também divertidas. Pronto? Bom, 19 pessoas responderam, então vamos ver como que o grupo está saindo aqui dessa reunião. Então tá entusiasmado, esperançoso, satisfeito, formado, muito satisfeito, experiente, confiante, com sono, bem tranquilo, com expectativas, treinado, ótimo, preocupada, muito bem, tranquilo. Então esse é o resultado aqui que a gente tem. Termômetro aí de como a gente está saindo. Queria agradecer a participação de todos, pedir que vocês fiquem atentos ao WhatsApp, que a gente vai mandar o link para a reunião de segunda-feira. A aula de segunda-feira não é uma aula, a gente vai falar com mais detalhes sobre o processo, né? Então, parte do que a gente falou hoje, a gente vai retomar lá de forma mais estruturada, né? Apresentando mesmo. E é isso, queria agradecer a todo mundo e passar aí para a Ana, Fabiana fecharem a reunião. Pessoal, olha, eu queria agradecer, eu queria, assim, primeiro pedir desculpas no começo, tá? É a primeira vez que eu tô como anfitriã, viu, Paola? Minha estreia aqui, então eu acabei aqui, tinha algumas tarefas, eu acabei não conseguindo dar conta aqui na hora, mas enfim, aqui, conforme foi precisando, eu tô aqui também no WhatsApp, no YouTube também, aqui tentando responder todo mundo.
tá? E a gente está à disposição, nós estamos, a princípio, numa sala, tá? Por enquanto, eu e a Dariana, a gente está ficando o dia inteiro, e o pessoal, o restante da equipe também vai quando precisa, no terceiro andar da prefeitura, tá? É a primeira sala entrando ali no corredor, mas a proposta é que a gente consiga, e nós vamos estar montando uma sala, né, Ana? Uma sala mais bacana ali para atendimento de todo mundo, com mapas, uma sala mais ampla ali, provavelmente no primeiro andar da prefeitura, tá bom? Então, obrigada pela participação, contamos com vocês. E quem não tem meu WhatsApp, adiciona lá, alguma dúvida pode me chamar também, ou, né, que a gente vai conversando, tá bom? Obrigado mesmo. E segunda-feira a gente está de volta aí, né? Então é isso, Ana, quer falar alguma coisa? Consegui desmutar. Só tenho a agradecer também. A fala que eu queria deixar de reflexão aqui para vocês é que, independente de eu estar funcionária pública da Prefeitura de Bauru e estar envolvida nesse processo representando a CEPLAN, representando a Prefeitura, eu sou bauruense, nasci em Bauru, estou aqui, vai fazer 40 anos agora no mês de julho, então eu tenho um interesse bem parecido com o de vocês nesse processo. Só queria falar isso, que a gente está junto nisso. Não estaria fazendo vocês perderem esse tempo e estarem aqui hoje com a gente e participando disso se fosse só uma perda de tempo, tá? A gente está aqui porque a gente realmente acredita nisso e que a gente vai conseguir um plano diretor não melhor nem pior que o outro, mas que a gente consiga sempre evoluir um pouco mais, sair do papel mais coisas do que o que de 2008 a gente conseguiu executar aí na cidade. Bom, então, tchau, pessoal, até segunda, bom fim de semana para todo mundo.